Olá, você vai ver nesta edição. TCE responde consulta formulada por gestor da Secretaria Executiva de Segurança Pública. Pleno julga improcedente pedido de rescisão feito por ex-assessor de Várzea Grande. Prefeito de Lucas do Rio Verde é multado por irregularidades em licitação. Oficina sobre o FIPLAN qualifica auditores da SESEX de administração estadual. Os detalhes agora no TCE Notícias. Em sessão ordinária do Tribunal Pleno, o Tribunal de Contas de Mato Grosso respondeu consulta feita por gestor da Secretaria Executiva de Segurança Pública sobre a classificação de despesas alimentícias. Acompanhe. A consulta foi formulada por Luiz Gustavo Tarraf Caran, secretário executivo de Segurança Pública. O gestor solicitou orientação sobre a uniformização de procedimentos quanto à classificação da despesa relacionada ao fornecimento de alimentação no âmbito da secretaria. O responsável relatou que no julgamento das contas anuais da SEJUD, apesar de não ser direcionado à Secretaria de Estado de Segurança Pública, a decisão do acórdão provocaria efeitos para a SEJUD. Na decisão, foi determinado que os contratos de fornecimento de alimentação fossem empenhados no elemento de despesa 39, classificado como outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. Mesmo a consultoria técnica emitindo parecer para o arquivamento da consulta, visto que não preencheu os requisitos exigidos pelo regimento interno do TCE, o relator do processo, o conselheiro interino Luiz Henrique Lima, respondeu à consulta. A aquisição de gêneros alimentícios prontos com característica de produto ou mercadoria, sem concomitante prestação de serviços, caracteriza-se como material de consumo, por exemplo, pó de café, açúcar, etc., e deve ser classificada no elemento de despesa 30, material de consumo. A despesa com aquisição de refeição preparada, pronta ou finalizada, como, por exemplo, fornecimento de alimentação para detentos, fornecimento de marmitas in loco, deve ser caracterizada no elemento de despesa 36, outros serviços de terceira pessoa física, ou 39, outros serviços de terceiros pessoa jurídica. TCE mantém multa e restituição aplicada a ex-assessor de controle de veículos e abastecimento da Prefeitura de Várzea Grande. Confira. Esse pedido de rescisão com efeito suspensivo foi proposto pelo ex-assessor especial de controle de veículos e abastecimento da Prefeitura de Várzea Grande, Gonçalo Sávio de Barros, e tinha o objetivo de rescindir um acórdão de 2017 do Tribunal Pleno que julgou parcialmente procedente uma representação de natureza externa. O ex-assessor foi condenado a restituir aos cofres municipais, com recursos próprios, o valor de pouco mais de R$ 5.500, em razão da não comprovação do atendimento de finalidade pública na aquisição de 1.680 litros de óleo diesel em maio de 2015, bem como o pagamento de multa de 15 UPFs. O requerente anexou ao processo uma comunicação interna e devidamente recebida, endereçada ao gerente do posto de combustível contratado pelo município de Várzea Grande, em que o autor autorizava ao todo o abastecimento da referida quantidade de óleo diesel. Mas o relator do processo, o conselheiro interino Luiz Carlos Pereira, lembrou, entre outros pontos, que o documento apresentado não foi capaz de afastar a conclusão quanto à ineficiência do controle de aquisição de combustível. Ainda segundo o conselheiro relator, ficou evidenciada a conduta, no mínimo negligente, do ex-assessor, por falta de gerenciamento, organização e controle no abastecimento dos veículos. Ademais, a comunicação interna apresentada pelo autor é datada de 14 de maio, não servindo para justificar aquisições de combustíveis a partir de 12 de maio, por meio do cartão relacionado ao veículo e manutenção, conforme foi explicitado no Acordo 93/2017. Dessa forma, o relator votou pela improcedência desse pedido de rescisão, mantendo inalterados os termos da decisão anterior.
O prefeito de Lucas do Rio Verde foi multado por 4 irregularidades detectadas em processo licitatório. Veja os detalhes. A representação interna foi proposta em desfavor da Prefeitura de Lucas do Rio Verde, sob gestão de Flori Luiz Binotti. O Tribunal de Contas de Mato Grosso analisou supostas irregularidades no pregão presencial 14 de 2017 e na ata de registro de preços 13 de 2017, que tinha por objeto a contratação de pessoa jurídica para execução de serviços e fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva de veículos operacionais para atendimento da frota do município. A equipe técnica apontou 3 achados de irregularidades. São elas: não realização de processo licitatório nos casos previstos na Lei de Licitações, não observância do tratamento diferenciado e simplificado garantido às microempresas e empresas de pequeno porte nos procedimentos licitatórios e irregularidade referente a contrato não contemplado em classificação específica na resolução normativa. Mantém uma irregularidade referente ao não parcelamento do objeto licitatório, a ausência da estimativa das quantidades mínimas e massas a serem licitadas e a ausência de especificação do custo unitário e de pesquisa de preço na realização do pregão 14 de 2017, com a aplicação de multa a cada um dos responsáveis e com as determinações constantes no voto integral. Sobre a irregularidade de não previsão da cota para microempresa e empresa de pequeno porte, o relator do processo, o conselheiro interino Isaías Lopes da Cunha, manteve a irregularidade com a aplicação de multas. Já a respeito do terceiro achado, o relator acompanhou o entendimento do Ministério Público de Contas e afastou a irregularidade. Eu voto no sentido de conhecer e julgar parcialmente procedente a representação de natureza interna, com aplicação de multa a cada um dos responsáveis e com as determinações discriminadas no voto integral. Auditores da Secretaria de Controle Externo de Administração Estadual do TCE participaram de mais uma oficina de capacitação. Desta vez, a formação foi voltada para o aprofundamento dos conhecimentos dos auditores sobre o Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado, o FIPLAN. Veja como foi. O sistema é utilizado por todos os órgãos da administração pública estadual. O FIPLAN reúne todas as ações de planejamento, orçamento, financeiro e contábil do Estado. O Tribunal de Contas de Mato Grosso promoveu capacitação da funcionalidade do sistema aos auditores que compõem a Secretaria de Controle Externo de Administração Estadual. Essa secretaria vai trabalhar, um dos principais sistemas que ela vai utilizar é o FIPLAN. Então a gente vai estar capacitando toda a área técnica da secretaria sobre as funcionalidades e particularidades desse sistema. O FIPLAN disponibiliza o maior número de informações em um único sistema. Essa agilidade facilita na fiscalização dos recursos públicos. Essa capacitação vai contribuir no trabalho realizado pelos auditores lotados na Secretaria de Controle Externo de Administração Estadual. Com a recente reestruturação da área técnica, as metodologias de fiscalização estão sendo redistribuídas para melhor atuação do órgão de controle. Considerando as atividades da SESEX e Administração Estadual, o FIPLAN ele consolida todos os dados dos órgãos do Estado, secretarias do Estado, governo estadual. Então, para que as equipes consigam lidar com as auditorias e atividades fiscalizatórias, é essencial que elas saibam operacionar esse sistema. A capacitação teve duração de 8 horas. Todas as dúvidas foram esclarecidas por meio da capacitação promovida pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso. Tem muitas particularidades, né? É um sistema específico do Poder Executivo, então tem muitos documentos, muitos relatórios que é bem mais complexo que o da administração municipal. Você já conhece a poderosa ferramenta desenvolvida pelo TCE para fiscalizar e dar transparência às compras efetuadas pelas instituições públicas, municipais e do Estado? Dá só uma olhada. Conheça o sistema Radar de Controle Público, a poderosa ferramenta que vai ampliar a fiscalização e dar mais transparência sobre o que se compra, quem vende e os valores pagos nas compras públicas.
Com o radar, será possível analisar e comparar preços, verificar o valor médio pago nas últimas aquisições, acompanhar a prestação de contas das licitações e avaliar os valores investidos. Além disso, os gestores terão um banco de preços de referência para licitar as próximas compras. Radar de controle público. Mais agilidade, mais efetividade, mais controle na gestão do dinheiro público. É a tecnologia na prevenção e combate à corrupção. Acesse tce.mt.gov.br e saiba mais. Tribunal de Contas de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso você confere em nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br e em nosso canal do YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais!